Bora lá? Sabe aqueles pelos que aparecem do nada? E as espinhas? A voz que fica meio estranha? Pois é. Se alguém aí já parou para pensar o que está acontecendo comigo, relaxa, tá tudo certo. Essas mudanças são super naturais e hoje a gente vai praticamente desvendar o manual de instruções do nosso próprio corpo. Pois é, aquela fase que a gente dá o estirão, as espinhas que resolvem aparecer sem convite, as emoções que parecem uma montanha-russa, pode acreditar, tudo isso tem um porquê. A resposta está em dois sistemas incríveis que trabalham sem parar dentro da gente. Imagina que o corpo é uma empresa gigante com dois gerentes principais. De um lado tem o sistema nervoso. Ele é o gerente da agilidade, que manda mensagem no Zap e resolve tudo na hora. Do outro tem o sistema endócrino. Esse é o planejador, que pensa a longo prazo, manda um e-mail detalhado. Enfim, são dois estilos bem diferentes, mas que no fundo jogam no mesmo time. Se esse resumo tá te ajudando, deixa o like e se inscreve aí. Vamos continuar. E qual é a missão desse time? Manter a homeostase. O nome é um pouco diferente, mas a ideia é simples: deixar a casa sempre em ordem. Manter a temperatura certa, o coração batendo no ritmo. É como um termostato que garante que tudo fique equilibrado, não importa a bagunça que esteja do lado de fora. Então, vamos começar pelo gerente apressadinho da dupla. O sistema nervoso é tipo a fiação elétrica do nosso corpo, só que numa velocidade absurda. É o centro de comando que processa tudo em questão de milissegundos. E as grandes estrelas desse sistema são os neurônios. Essas células são especialistas em passar o recado para frente, transmitindo impulsos elétricos numa velocidade surreal. É graças a eles que a gente consegue pensar, se mexer, sentir as coisas, tudo quase que instantaneamente, sem nenhum delay. Mas tem um detalhe muito curioso. Os neurônios não se encostam de verdade. Entre um e outro, existe um espacinho minúsculo chamado sinapse. Para a mensagem passar por ali, ela precisa de uma ajudinha. Ela dá um pulo usando uns mensageiros químicos. O processo é genial. Funciona assim. O sinal elétrico chega na pontinha do neurônio, isso faz com que ele libere os mensageiros químicos nesse vão. Aí, o neurônio seguinte pesca essa mensagem e leva o impulso adiante. É tipo um telefone sem fio químico, super rápido, que acontece trilhões de vezes por segundo. E para organizar toda essa fiação, o sistema se divide em dois grandes times. O sistema nervoso central, ou SNC, é o quartel-general, o chefão. É o cérebro e a medula espinhal, onde as decisões são tomadas. Já o sistema nervoso periférico, o SNP, é a galera da entrega. São os nervos que levam as ordens do QG para o corpo todo e também trazem as informações de volta. Muito bem, já conhecemos o time da velocidade. Agora vamos conhecer o outro gerente, o planejador. O sistema endócrino não usa eletricidade. A comunicação dele é totalmente baseada em mensagens químicas que viajam pelo nosso corpo. E esses mensageiros têm um nome famoso: hormônios. Eles são produzidos em fábricas especiais chamadas glândulas. A mensagem de um hormônio é tipo uma carta registrada. Ela viaja pela corrente sanguínea, então demora um pouquinho mais para chegar. Mas quando chega, o recado é poderoso e o efeito dura bastante. Tá, mas quem manda nessa produção toda de hormônios? No topo da hierarquia tem uma dupla poderosa no cérebro, o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é tipo CEO, chefão que dá ideia. Ele passa a ordem para a hipófise, que é a glândula mestra, a gerente geral que comanda quase todas as outras glândulas do corpo. E qual o maior projeto que esses dois sistemas tocam juntos na adolescência? A puberdade. É exatamente nessa fase que a parceria entre a comunicação rapidíssima do sistema nervoso e o planejamento químico do sistema endócrino fica mais clara do que nunca. Um dos principais responsáveis por aquela fase em que a calça jeans encolhe da noite para o dia é o GH, o famoso hormônio do crescimento. É ele que dá o comando para os ossos e músculos se alongarem, provocando o estirão. E este gráfico aqui mostra isso de um jeito muito claro. Olha só, na infância a produção de GH é mais estável. Mas quando chega na puberdade, pum, dispara lá no alto, atinge o pico máximo. É a fase de maior crescimento da nossa vida, tudo orquestrado por esse hormônio. Só que o GH não trabalha sozinho. A hipófise, a nossa glândula mestra, também libera outros dois hormônios super importantes, o LH e o FSH. Eles funcionam como um sinal verde, um apito do juiz, que avisa os ovários e os testículos que chegou a hora de começar a produzir os hormônios sexuais. E a ação desses hormônios que faz aparecer as características sexuais secundárias. A tabela mostra algumas dessas mudanças que preparam o corpo para a vida adulta. E olha, é super importante lembrar que cada corpo tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo. É tudo normal. Ok, mas
Como tudo isso afeta o nosso dia a dia? Esses sistemas não cuidam só do crescimento. Eles também influenciam diretamente o nosso humor, nosso nível de estresse e até a qualidade do nosso sono. Sabe aquele frio na barriga antes de apresentar um trabalho? O coração dispara. Essa é a famosa resposta de luta ou fuga. As glândulas adrenais liberam adrenalina e cortisol, deixando o corpo em alerta máximo para a gente encarar o desafio. É o centro de comando dando aquele gás. E para recarregar a bateria depois de tudo isso, o sono é fundamental. Especialmente na adolescência, que o corpo é um verdadeiro canteiro de obras, o ideal é dormir entre 9 e 10 horas por noite. É durante o sono que hormônios como o GH trabalham a todo vapor. O hormônio que avisa que está na hora de dormir é a melatonina. E a curiosidade é que na adolescência a liberação dela costuma atrasar um pouco. É por isso que muitos jovens sentem sono mais tarde e têm dificuldade para acordar cedo. Não é preguiça, viu? É pura biologia. Entender como esses sistemas funcionam também ajuda a gente a perceber como é importante cuidar da saúde, porque quando esse equilíbrio se quebra, o corpo todo sente. Um bom exemplo é a tireoide. Se ela produz hormônios de menos, surge o hipotireoidismo, que deixa o metabolismo lento e causa cansaço. Agora, se ela produz demais, é o hipertireoidismo, que acelera tudo, dá agitação. Isso mostra como o equilíbrio dos hormônios é delicado e super importante. No final das contas, o ponto principal é este. Conhecer o nosso centro de comando, o sistema nervoso e o endócrino é muito mais do que matéria de prova. É, na verdade, aprender a ler o manual de instruções do nosso próprio corpo. E para fechar, fica uma reflexão. Agora que a gente conhece um pouco melhor os gerentes do nosso corpo, como podemos ser um bom colega de equipe para eles? Talvez dormir um pouco mais, aprender a lidar com o estresse ou simplesmente ter mais paciência com as nossas próprias mudanças? Fica a pergunta para cada um pensar a respeito. Se esse vídeo facilitou seus estudos, deixa o like, se inscreve e comenta Missão Cumprida para apoiar o canal.